como uma orientação a ser observada e customizada por vocês à medida em que vocês sentirem que isso é necessário. Então, a gente talvez saia de um modelo aprovado de forma normativa, rígida, no âmbito do consórcio CISPAR, e passe a um modelo idealístico, um modelo que seja realmente um ideal que vocês podem customizar. Então, seria um documento, modelo padrão, e não algo aprovado em resolução de assembleia, porque eu sinto que está acontecendo isso, né? Alguns pegam esse modelo, utilizam uma parte, utilizam outra, ou então utilizam um modelo para interpretar o que tem no seu regulamento. Então, a gente vai continuar fazendo a nossa análise para uma reflexão das questões afetas ao dia a dia das autarquias, e talvez a gente deixe meio de lado essa ideia inicial de aprovar como um modelo rígido, mas sim ir fornecendo esse modelo à medida em que vocês sentirem a necessidade disso. Até porque, trabalhando com saneamento, como eu trabalho em vários estados brasileiros, a gente acaba tendo a produção de diversos regulamentos, sabe? Então, de repente, já tem até um modelo melhor, um outro modelo que surge, e deixar ali um modelo ideal, engessado, é muito complicado, porque o regulamento ele é muito dinâmico, ele mexe com o dia a dia. Então, uma situação nova que surja, uma interpretação nova que aconteça, você acaba moldando o regulamento para aquilo. Então, talvez deixar como modelo fixado lá de forma normativa não seja uma boa ideia. Talvez seja interessante deixar mesmo livre, e vocês vão pedindo modelos, nós vamos fornecendo os modelos e atualizando esse modelo sempre que isso for necessário. Então, feito esse esclarecimento inicial, eu gostaria também de fazer um outro esclarecimento à parte, que é muito importante que a gente sempre reflita sobre as grandes questões do saneamento. Nós não estamos fazendo reuniões tão constantes assim sobre esse tema, a gente sempre comenta, mas a gente não faz nenhuma reunião específica constante sobre esses temas de saneamento, sobretudo em relação à nova lei. Então, esse é o momento agora também da gente fazer algumas reflexões a respeito da nova lei de saneamento, que não é tão nova assim, já faz aí, opa, alguma interferência aí, já faz aí praticamente não, já faz 2 anos que a lei está vigorando, né, o novo marco regulatório. Então, não é tão nova assim, mas a lei é chamada de novo marco regulatório. Então, a gente vai fazer uma pequena reflexão agora sobre a nova lei do saneamento, sobre o marco regulatório. Está rodando aí sempre a informação das instâncias governamentais federais e estaduais de que o processo de regionalização seria algo inexorável, inquestionável e que seria inevitável, que nós não teríamos como resistir a esse processo de regionalização. Essa é a mensagem que é repassada em várias reuniões do governo federal e em várias reuniões também do governo estadual. Agora um pouco menos, porque o governo estadual está em campanha eleitoral e não quer se indispor, né? Aliás, nenhum governo em campanha eleitoral, em qualquer instância, quer se indispor com seu eleitorado, né? Então, nesse momento, o governo estadual deu uma refreada na discussão disto. O governo federal continua porque é a marca dele registrada e que está consolidada no novo marco regulatório. Mas a mensagem que se passa é que seria um processo inevitável, que nós não teríamos como resistir internamente a um processo de regionalização. E que, uma vez colocada uma cidade num bloco de referência, ou uma unidade regional de saneamento básico, ou numa micro-região, que nós não teríamos como resistir a isso. E nossa vontade ficaria totalmente tolhida e que dependeria apenas, única e exclusivamente da vontade de um colegiado micro-regional, de um colegiado regional, para nos impor a forma como prestaríamos o serviço. Então, eu gostaria que vocês agora prestassem muita atenção no que eu vou falar, e que gravassem isso, inclusive acho até que a reunião está sendo gravada. Isso não é verdade. Essa questão de que a regionalização é um processo inevitável, não é verdade.
O grande problema nosso é que quem está dizendo isso tem autoridade em dizer, e essa autoridade nos induz a crer que isso é uma verdade. Mas nem sempre que uma autoridade diz, reveste-se de verdade. Quando alguém do governo federal, numa reunião, um ministro, um secretário diz, não, a regionalização é algo inevitável, então nos parece que realmente é, porque quem está falando é alguém do governo federal, do ministério, olha só, ou então alguém do governo estadual, da secretaria que disse isso, meu Deus, então o fulano, ciclano, beltrano disse que é inevitável, então realmente é. Não, não é. Não é. Porque nem sempre o que a autoridade diz é verdade. Existem diversas inverdades. E essa questão é muito clara. Quem estiver aí até com papel e caneta do lado e quiser anotar isso, é simples a desconstituição desse raciocínio. Veja só, o artigo 8º e o artigo 8º-A da Lei 11.445, alterada pela Lei 14.026, vão dizer que o município é o titular do serviço de saneamento quando nós temos o chamado interesse local. Gravem essa expressão, interesse local. O interesse local é aquele em que o município tem o serviço de água e de esgoto, só água e esgoto, serviço que se refere a interesse local é o de água e de esgoto, de forma isolada, não compartilhada com outro município, que é o caso esmagador do nosso público, que é autárquico. Nossas autarquias operam nos seus próprios municípios. Então, o Marechal Cândido Rondon não compartilha instalação com Japurá, que não compartilha instalação com Andirá, que não compartilha instalação com Bandeirantes, ninguém compartilha instalação. Até porque, geograficamente, até são próximos alguns, mas são instalações isoladas. Então, sendo instalação isolada, o serviço é considerado de interesse local. E em sendo interesse local, está muito claro na lei que exerce a titularidade, no caso de interesse local, o município. E essas figuras de prestação regionalizada têm uma menção clara e expressa no artigo 8º-A, que no caso de interesse local, que é o caso de todos vocês, a prestação regionalizada depende do ato de vontade do titular. Depende da adesão do titular às figuras de prestação regionalizada. Portanto, até mesmo pela própria nova lei do saneamento, pelo novo marco regulatório, é impossível, do ponto de vista jurídico, que qualquer coisa seja feita do ponto de vista da regionalização sem que o município faça a sua adesão. Tem que só tomar cuidado para o prefeito não assinar alguma coisa sem ler, o que às vezes pode acontecer ou estar embutida em alguma documentação que vá para o Estado, que o Estado pode fazer isso também, né? Pode utilizar de algum método aí não muito recomendável, não muito democrático, e colocar embutido lá em algum texto que o Estado tenha a adesão do município para a figura da prestação regionalizada. Tem que tomar cuidado com isso, por isso que eu sempre falo. Documentos de saneamento que chegam na prefeitura, vocês, por favor, avisem o chefe de gabinete, a secretária, enfim, quem está lá na estrutura da prefeitura responsável por receber documento, que não deixe o prefeito assinar documento de saneamento sem que passe por vocês. E, de repente, vocês mandem para nós também, tá? Não deixem assinar. Mas o fato é que sem assinatura, sem adesão, não dá para ter uma prestação regionalizada. Você pode até estar na lei do Estado, o Estado te colocar na microrregião, que é o caso do Paraná, o nosso caso, só que isso não quer dizer nada. Porque enquanto você não aderir a isso formalmente, você não está compelido, não está obrigado a assumir
nenhuma forma ou aceitar alguma forma de prestação generalizada. E esse é o ponto jurídico. Agora, o ponto político-social, que é o que dá o respaldo para a norma jurídica, né? A gente tem o fenômeno social, a sociedade que dá respaldo para as nossas atuações. Do ponto de vista político, isso é mais inimaginável ainda. Tá certo? Porque imaginem vocês, vamos imaginar um exemplo muito claro aqui. Eu não sei se tem alguém do SAMAI de Ibiporã aqui, do SAI de Marechal Cândido Rondon, eu sei que tem, que eu estou vendo vários aqui, que são autarquias grandes, né? Então, nós temos aí Ibiporã e Marechal Cândido Rondon. Vocês acham mesmo que seria possível, que é possível, a menos que o prefeito queira, mas se o prefeito não quiser, se o prefeito de Marechal Cândido Rondon, se o prefeito de Ibiporã não quiser, vocês acham mesmo que é factível de alguém do Estado chegar e dizer assim, lá em Ibiporã, lá em Marechal Cândido Rondon, olha, a partir de hoje, senhores aqui de Marechal Cândido Rondon, acabou o SAAI, tá? Então, o SAAI que foi feito em 1968, que é um SAAI modelo, que a comunidade de Marechal Cândido Rondon apoia, que tem um respaldo social imenso, ou o SAMAI de Biporã também foi criado nos anos, acho que 70, que é um SAMAI modelo, que todo mundo respeita, a partir de hoje acabou. Acabou. Não tem mais, por favor, vai entrar uma outra empresa aqui, senhores, por favor, peguem suas coisas, suas mesas e vão para sua casa. Vocês acham que isso é possível de acontecer? Você acha que isso é crível de acontecer? E isso eu estou falando do Paraná. Você imagina chegar alguém no DEMAI de Porto Alegre, que é a maior autarquia do Brasil, dizer, olha, senhores do DEMAI, maior autarquia do Brasil em Porto Alegre, por favor, acabou. Finalizou hoje, então estamos passando aqui para uma empresa privada que ganhou a licitação de um bloco, de uma unidade regional, e os senhores estão indo embora para casa. Isso é factível do ponto de vista lógico? Não, lógico que não. Então, por todos esses aspectos, essa mensagem equivocada, falaciosa, inverdadeira, de que o processo regional é imposto, isso é uma bobagem imensa, do ponto de vista jurídico e social. Então, quando alguém disser isso para os senhores, ó, vai ser obrigado a estar numa figura regional, vocês dizem, bom, obrigado, vírgula, né? Depende da aceitação do meu município. E dependendo, claro, né? Todos vocês foram criados por lei. Toda a autarquia é criada por lei. E essa lei tem que ser revogada. Então, para você aderir, mesmo que se queira, a uma figura de prestação regional, tem que, no mínimo, passar pela Câmara de Vereadores um projeto de lei dizendo fica extinto o SAMAI de Japurá, fica extinto o SAMAI de Andirá, fica extinto o SAMAI de São Jorge do Ivaí, fica extinto o SAMAI de Jussara, no mínimo, no mínimo. Então, vejam vocês que entre o que é dito e aquilo que é real tem uma grande distância. Essa mensagem eu quero deixar para vocês, tá? Bom, desculpem aí eu gastar 15 minutos da minha fala com isso, mas é necessário porque essa fala tem sido colocada constantemente e pode assustar. Então, a nossa missão é essa, é de colocar as coisas nos seus devidos eixos, tá? A partir de agora, eu vou colocar... Inclusive, eu estou vendo que Sarandi está aí também, Água de Sarandi, que maravilha. Imagina só, chegar alguém ali, amanhã, ó, Sarandi, acabou a autarquia Água de Sarandi, acabou, finalizou, tchau. Não tem a menor lógica isso, não tem o menor sentido. Outra coisa que eu também queria falar, em 3 minutinhos bem rápidos aí, nós temos uma grande novidade que está acontecendo essa semana, para aqueles que não sabem ainda, vão saber agora. O nosso Tribunal de Contas do Estado do Paraná começou a fazer fiscalizações in loco nas autarquias, inclusive a Água de Sarandi está aqui, e o tribunal esteve lá, não sei se está ainda, mas esteve lá essa semana fazendo fiscalizações, e Marialva também esteve, e vai inaugurar uma série, né, de fiscalizações in loco, apontando o que eles entenderem como inadequado. Então, vejam vocês que o grande momento chegou, né? Dizíamos que isso ia acontecer um dia, e está acontecendo. Então, quem não estiver realmente comprometido com os compromissos éticos e jurídicos
de prestação de um bom serviço, como nós já estamos falando há muito tempo no âmbito regulatório, poderá ter problemas. E eu, pessoalmente e particularmente, participei, a pedido de uma reunião do Tribunal de Contas do Paraná, eu estive com os técnicos responsáveis pela fiscalização dos serviços de saneamento autônomos do Paraná. Pediram a mim uma reunião, eu estive com eles, e eles entenderam o processo de regulação, estão se baseando mais ou menos naquilo que nós temos como um checklist de fiscalização, gostaram muito do nosso checklist, estão se baseando nele e também em outras coisas, e a mensagem deles é muito clara. Quem não estiver comprometido com o bom andamento do serviço, vai ter problemas, não só com a regulação, mas também com o Tribunal de Contas. Então, se eles chegarem aí na autarquia de vocês e verificarem alguma incompatibilidade com aquilo que é correto, vão perguntar a vocês o porquê que aquilo está incorreto. Eles vão dizer, não temos dinheiro. E se tiver algum problema relacionado a um processo de revisão tarifária que não foi aplicado, aprovado pelo regulador, que não foi aplicado, então eles vão indagar o seguinte, por que então não aplicou a tarifa que o regulador deferiu para vocês? Estou dizendo isso, não vou citar aqui nomes concretamente de autarquias, para não ser deselegante, mas a gente sabe que tem alguns municípios em que o órgão regulador estudou profundamente a finança da autarquia, concluiu que o aumento necessário era de 30%, 40%, ou até mais, só que limitado a 40%, e aí, em conversa com o gestor, com o prefeito decidiu que seria melhor 15% ou 20%, porque é melhor para quem, né? Para quem? Seria melhor, mas ficou esse lapso entre o que o regulador definiu e entre o que o prefeito acha que é o melhor. O tribunal vai indagar isso a vocês. Tá certo? Isto é certeza, como 2 e 2 são 4. Isso sim é verdade. Vai indagar isso de vocês. Então, mensagem é, preparem-se. Coloquem realmente tudo a serviço de um bom trabalho na autarquia, porque agora o tribunal também estará fiscalizando diretamente, e detalhe, tá? Eles vão fiscalizar todos os sistemas autônomos do Paraná. Todos. Então, todos vocês que estão aqui serão fiscalizados. Todos. Essa é a mensagem que foi dada pelo Tribunal de Contas. Se vão cumprir em curto prazo, em médio ou longo, não sabemos. Houve o início por Sarandi e por Marialva, porque está próximo aqui a Maringá. Então, pode ser que até eles passem, né, aqui nos próximos a Maringá. A gente tem alguns aí próximos a Maringá. Temos Guaraçu, temos Atalaia, Atalaia, né, temos aí alguns que são próximos aí. Pode ser que passem, mas cedo ou tarde passarão. Então, fiquem atentos. Quando eles forem para a região de Londrina, vão começar a Ibiporã, e vão rodar, né? Jataizinho, né? Por aí vai. Então, vai ser assim. Marechal certamente também será visitado. Então, todos serão visitados, tá? Então, realmente fiquem atentos com isso aí. Bom, já gastei muito tempo, mas era necessário que a gente fizesse isso. E vou compartilhar na tela com vocês agora o nosso regulamento padrão. Acredito que todos vocês estejam vendo. Se não estiverem, por favor, me falem por áudio, porque a partir de agora eu não os estou vendo mais. Só me falar. Então, acho que todos estão vendo. Como ninguém falou nada, acredito que todos estejam vendo, tá? Nós paramos. Bárbara, por gentileza, não estou visualizando. Não tá? Então, nós vamos fazer de novo. Ah, é verdade, ó, não tá mesmo. Aqui, isso. Agora sim. Ainda bem que alguém estava atento aí. Agora tá vendo, né? Sim. Agora sim. Isso, obrigado, viu? Então, a gente estava falando, quando paramos, já há algum tempo, acho que faz 1 mês e pouco, talvez 2 meses, nós tivemos muitas coisas aí no meio de intercorrências e acabou ficando um pouco prejudicado o nosso encontro aí para falar do regulamento. Bom, estávamos falando das ligações permanentes e dos ramais prediais de água e esgoto. Como sempre,
Nós vamos fazendo a leitura, fazendo alguns comentários pertinentes, mas, por favor, sintam-se à vontade, em qualquer momento, para abrir o áudio e fazerem indagações. Eu não os vejo, então não adianta nada colocar no chat e tal, tem que realmente abrir o áudio e falar, Marlon, quero fazer uma pergunta, tá? Que eu interrompo na hora e a gente faz a pergunta necessária e faz a resposta também. Então, nós paramos aqui no artigo 31, que o abastecimento de água a prédios, o conceito de prédio não tem um conceito jurídico, é um conceito mais de dicionário mesmo do que propriamente jurídico, né? Prédio pode ser qualquer edificação, qualquer tipo de edificação, embora o sentido mais comum para prédio seja uma edificação com mais de um pavimento. E qual, então, a diferença de prédio e edifício? Eu estudei isso, né? Ontologicamente, na essência, prédio é uma construção de mais de um pavimento, mas menor, né? Um pouco menor. E o edifício é um prédio maior, tá? Então, o que dá a entender aqui, até pela própria estrutura do artigo, é que prédio seria realmente uma edificação de mais de um pavimento, tá? Então, o abastecimento de água a prédios deverá ser feito, sempre que possível, por um só ramal, quer dizer, atendendo várias unidades, várias economias por um só ramal, derivado da rede de distribuição existente na testada do imóvel, o qual será dimensionado pelo prestador de modo a assegurar o suprimento satisfatório deste. Só lembrando também a vocês que agora são 9 horas e 30 minutos, nós vamos até umas 10h15, por aí, 10h20, a gente encerra, tá? Para não tornar muito cansativa a reunião. E já também, aproveitando o ensejo, comunico-lhes que a nossa próxima agenda, até peço para o pessoal aí do CISPAR, da parte administrativa, já anotar e fazer também o convite, nosso próximo encontro será no dia 3 de novembro de 2022, que é uma quinta-feira, também da mesma forma, das 9 horas até 10h20, 10h15, depende do andamento aí, aproximadamente, tá? Então, tá. Anotado esse recado, em casos especiais, a critério do prestador, o ramal predial pode ser derivado da rede de distribuição de logradouro, que não da testada, ou mesmo de outro ramal predial. Então, é uma questão técnica aqui que vai depender do critério do prestador. Parágrafo 2º, as unidades prediais componentes de um mesmo edifício, tá vendo como é que é? O contexto realmente é de uma edificação maior. Poderão ser abastecidas por ramais independentes, também a critério do prestador, justamente aqui no caso, pelo dimensionamento de quem será abastecido, tá? Então, parágrafo 3º. Os prédios, edifícios e condomínios que foram construídos sem a individualização da medição. Atenção a esse dispositivo, pessoal. Vou de novo. Os prédios, edifícios e condomínios que foram construídos sem a individualização da medição até a entrada em vigor da Lei 13.312, de 12 de julho de 2016, ou em que a individualização for inviável, pela onerosidade ou por razão técnica, poderão instrumentalizar contratos especiais com os prestadores de serviços, nos quais serão estabelecidas as responsabilidades, os critérios de rateio e a forma de cobrança. Esse dispositivo aqui ele tem uma importância vital e a gente vai ter que parar um pouquinho nele, porque ele é objeto de muita discussão. Na verdade, a regra é de que nós tenhamos a individualização de medição, quer dizer, um hidrômetro para cada unidade consumidora. Essa é a regra que, inclusive, deveria ou deve estar presente nos códigos de obras de cada município. Então, hoje, quando eu for fazer uma construção nova, um prédio novo, um edifício novo, que tem várias economias atendidas ao mesmo tempo, né? Então, eu posso ter aqui, como eu estou agora aqui no meu escritório, né? Então, a gente tem aqui, no mínimo, umas 10 salas aqui, então,
construindo hoje um prédio como esse prédio aqui já é um pouco mais antigo, mas construindo hoje um prédio, então já tem que haver o padrão construtivo de que cada uma das salinhas aqui deste prédio vai ter que ter uma medição. Esse é o padrão, que é o padrão, né, que foi colocado por uma legislação federal, é essa aí que está na tela, que é a 13.312 de 2016. Então, pós 12 de julho de 2016, todos os prédios construídos deveriam estar individualizados. Agora, pode acontecer que não estejam. Nesse caso, vai ter que analisar essa questão da possível inviabilidade de individualização pela onerosidade ou por razão técnica. Quem vai dizer essa inviabilidade vai ter que ser a entidade reguladora, porque nós, enquanto entidade reguladora, é que falamos a respeito de critério de medição, critério de faturamento e questões técnicas. Está no artigo 23, em alguns dos incisos do artigo 23 da Lei 11.445. Então, nós é que vamos ter que falar sobre essa questão da onerosidade e da razão técnica para aqueles posteriores a 12 de julho de 2016, para que a gente continue com apenas um único instrumento de medição. Nesse caso, se a entidade reguladora se manifestar pela inviabilidade, seja por questão de onerosidade, seja por razão técnica, então os prestadores vão poder fazer contratos especiais, né, estabelecendo... Só um minutinho, pessoal. Obrigado. Então, vão poder instrumentalizar contratos especiais com os usuários, inclusive prevendo a forma de rateio e a forma de cobrança. Lembrando que há uma proibição amplamente admitida no judiciário brasileiro de presunção de consumo, né? A gente não pode presumir consumo. Esse dispositivo seria até, quem sabe, uma exceção a essa questão. Porque hoje nós não podemos, pela legislação interpretada pelos tribunais, sobretudo o Código de Defesa do Consumidor, nós não podemos pegar um prédio que tenha, vou dar um exemplo bem, muito simples, né? Um prédio que tenha 10 unidades comerciais, ou comércio e residência misturado, mas geralmente são da mesma categoria, a gente não pode pegar, vamos pegar um prédio de apartamento que é mais fácil, que tem um hidrômetro só, você não pode colocar 10 metros cúbicos de consumo presumido para cada um, porque há uma presunção de consumo e a presunção de consumo ela é vedada. Entretanto, aqui o caso é diferente, por isso que eu estou ressaltando com vocês a importância de discutir esse assunto. Aqui, o que acontece é a inviabilidade de individualização, quer dizer, nem que eu quisesse, eu conseguiria fazer uma medição individualizada, porque é muito oneroso ou tecnicamente impossível, e aí, então, para poder ratear a cobrança da tarifa de água entre aqueles diversos imóveis, eu vou estabelecer um contrato especial, quer dizer, é algo voluntário entre o usuário e o prestador, definindo a forma de rateio, definindo a forma de cobrança. Então, não é mais algo imposto. Então, eu não estou impondo para aquelas unidades, por exemplo, 10 metros cúbicos para cada uma, 15 metros cúbicos para cada uma, como um ato de vontade, um decorrente de um regulamento do prestador. Não. Aqui tem, primeiro, a inviabilidade de medição, seja porque o prédio já é antigo, vem antes de 2016, ou porque ele é novo e foi construído sem individualização, só que aí tem uma série questão de ilegalidade, né? Eu poderia até questionar a legalidade disso daí, mas aqui a lei não fala
não comenta de uma possível ilegalidade, ela apenas coloca ali a palavra ou, né? Tá vendo aqui? Ou seja, você tem os prédios antes de 13, aliás, de 12 de julho, e tem aqueles em que a individualização for inviável, por onerosidade ou por razão técnica. Então, pode abranger, eventualmente, até mesmo prédios posteriores a 12 de julho, em que haja uma inviabilidade de individualização. Então, você tem uma situação que é de impossibilidade de individualização. Então, nesse caso aí, ocorrendo esse fator, você poderia romper essa regra de não ter consumo presumido, porque voluntariamente aqueles usuários fariam um contrato especial com o prestador e diriam, olha, como aqui é inviável, porque o regulador definiu que é inviável, né? O regulador de vocês aí, no caso, o CISPAR, definiu que é inviável a gente ter uma medição individualizada. Como nós queremos ter um critério de rateio aqui entre nós, aqui nesse condomínio, então, né, eu como usuário, o meu vizinho como usuário, outro vizinho como usuário, concordamos em ratear desta forma a nossa única conta que chega aqui, né, nosso único meio de cobrança que chega aqui para um hidrômetro só, da seguinte maneira, e vai dizer como é que vai ser essa forma de cobrança, essa forma de rateio. Poderia até, por um ato voluntário, dizer que se concordaria com a cobrança de um mínimo em cada unidade. Esse caso aqui seria uma exceção, na minha visão seria uma exceção, porque aqui é um ato voluntário. Então, é um acordo feito entre o consumidor, teria que ser cada um deles, porque se um deles não concordar, não vai ter como ratear, afinal de contas, para que rateie em partes corretas, né, para todo mundo, tem que todo mundo concordar. Então, seria uma forma voluntária de fazer uma exceção a essa questão de que não dá para atribuir 10 metros cúbicos, uma tarifação mínima, né, para cada unidade. Então, veja a importância que tem esse dispositivo aqui, tá certo? Então, nesse caso, na minha visão, por ser um ato voluntário, bilateral, de concordância com o usuário, seria uma exceção a essa proibição genérica de presunção de consumo estabelecida pelo Poder Judiciário, porque o que nós não podemos é impor, mas aqui não, aqui é um ato bilateral. Então, vejam que a regra é a gente hoje ter individualizado. De modo que os prédios construídos após 12 de julho sem individualização teriam, em tese, uma ilegalidade diante dessa lei federal, a Lei 13.312. Porém, esse dispositivo aqui, que replica, esse dispositivo aqui é exatamente uma réplica de um dos incisos lá, de um dos parágrafos da Lei 11.445, tá? Isso aqui é uma réplica integral, ipsis literis, da 11.445. Aqui não se discute se é legal ou ilegal ter construído de forma sem individualizar depois de 12 de julho. Aqui não se discute isso. Aqui está falando simplesmente do seguinte, né? Os prédios sem individualização, por qualquer motivo, antes de 12 de julho, qualquer motivo, antes de 12 de julho, e os depois de 12 de julho, por inviabilidade, seja por ser oneroso ou por razão técnica. Então, nestes, poderá haver a instrumentalização de contratos especiais com os prestadores de serviços para estabelecer rateio em forma de cobrança, que poderá, inclusive, atribuir uma quantidade mínima de consumo para cada um, dentro do seu acordo com o prestador. E poderia mais, embora a lógica seja de emitirmos uma fatura para cada hidrômetro que nós temos, aqui poderia haver a emissão de faturas para cada economia enquanto unidade habitacional ou comercial, poderia haver a emissão de uma fatura para cada unidade devidamente cadastrada, ainda que não houvesse o hidrômetro para cada uma,
de modo a já lançar diretamente para cada usuário essa conta rateada na forma estabelecida nesse contrato especial. Então, eu, morador, diante do fato de que foi inviável separar a hidrometração no meu prédio, e isso foi constatado pelo regulador, eu posso fazer um contrato especial com o SAAI, com o SAMAI, e já vir diretamente para mim, porque eu concordei com esse contrato, vir diretamente para mim lá, ó, consumo mínimo estabelecido conforme o contrato especial. Ó que bonito. Em vez de falar tarifa mínima, a gente fala consumo mínimo estabelecido conforme contrato especial formalizado com o prestador. Um nome grande, né? Então, 10 metros cúbicos. E depois uma outra forma de cobrança pelos metros cúbicos excedentes do condomínio. Aí o método de cobrança, a engenharia de construção disso vai delimitar. Mas faria já uma fatura diretamente para o usuário, de acordo com aquele critério estabelecido com o prestador de serviço. O tema é polêmico, muito polêmico. E se vocês depois quiserem refletir um pouco mais sobre isso e mandarem perguntas para nós no CISPAR, fiquem à vontade, que daí mandem para o André, nosso grande André, nosso gênio ali da regulação no consórcio CISPAR, que atende todas as demandas de regulação de vocês ali, com muito carinho, sempre atendendo a todos vocês. Manda a pergunta lá para eles, lá no CISPAR, para o André no CISPAR, e o André replica para nós, né? E manda para a gente gente possa responder, ou até mesmo podem refletir sobre isso na próxima reunião que a gente vai ter e podem fazer perguntas, tá? Então, basicamente, o entendimento desse parágrafo terceiro, que reproduz o que está na Lei 11.445, é esse, tá? Então, a ausência de individualização pode gerar um contrato específico formalizado entre o usuário e entre o prestador. Beleza? Alguém se arrisca, de repente, em alguma pergunta agora sobre o tema? É um tema difícil. Eu aconselharia vocês, depois, se for o caso, a reler de novo esse dispositivo aí. Não sei se vocês têm esse documento, eu acho que vocês têm o documento, né, esse modelo padrão aí, não sei se vocês têm ou não, mas se não tiverem, depois eu posso pedir para o André compartilhar com vocês todos aí, esse modelo padrão, para ter uns trabalhando nele, quem não tem, né, pode pedir. Se bem que eu vou até pedir para o André compartilhar com vocês esse modelo aí, para irem pensando. Reflitam nele, façam uma nova leitura, e se for o caso, perguntem para a gente, depois da reunião, ou até mesmo na próxima reunião que a gente vai fazer, tá? Parágrafo 4º. Aplicam-se aos serviços de esgotamento, no que se refere ao coletor predial e ao coletor público, as mesmas coisas previstas neste artigo, tá certo? Até mesmo com a possibilidade de rateio aí, né, da tarifa de esgoto, que segue sempre a tarifa de água, tá? E até uma pergunta interessante, que até veio, tem coisas que são tão pequenas às vezes que a gente fica pensando, meu Deus, que pergunta despretensiosa, mas não é. Esses dias veio um requerimento de um usuário, de um SAI, lá de Minas Gerais, não me lembro qual que é, veio para mim, perguntando o seguinte, por que não se cobra separado o esgoto da água? Porque ele não concorda com a cobrança conjunta. Aí a questão é, por que a gente cobra água e esgoto junto, né? Por que a gente cobra água e esgoto junto? Porque é fácil cobrar? Não, tem que ter alguma coisa que autorize em lei, né? Por que a gente cobra água e esgoto junto? Já pararam para pensar nisso? Pois é, a resposta está no artigo 29 da Lei 11.445, no inciso 1º, tá? Que fala que a água e esgoto pode ser cobrado conjuntamente, tá? Então, tá aí, a resposta é essa. Então, a gente sempre fala de água e esgoto junto, porque é permitido que isso se cobre junto, tá? Então, tá lá escrito conjuntamente, tá? Então, parágrafo 5º. Os ramários prediais de água e esgoto poderão ser deslocados ou substituídos a critério do, colocar aí o prestador, desde que respeitado o interesse público, sendo que quando o deslocamento ou substituição for solicitado pelo usuário, as respectivas despesas correrão por sua conta. É claro, né, se for nós que
tenhamos interesse, se formos nós que temos interesse de fazer esse deslocamento, nós vamos ter que bancar, podemos colocar a conta para o usuário. Agora, se for o interesse dele, ele paga. Aqui vai uma pequena questão aí marota, né? A gente pode simplesmente também dizer para o usuário que está em desconformidade àquela posição do ramal predial e pedir para que ele solicite o deslocamento. A gente pode também fazer isso. Quer dizer, a gente tem interesse, mas a gente fala para ele que está errado e ele vem e pede para nós. É uma maneira também de deixar a conta para ele. Artigo 32. A autarquia procederá... Autarquia ou prestador, tá? Procederá à instalação e ligação dos ramais e coletores prediais às respectivas redes públicas, que se tornarão propriedade exclusiva do, né, autarquia tal, prestador, competindo, inclusive, a sua manutenção. Parágrafo único. O reparo de dano causado por terceiros em ramal predial será feito às expensas, faltou aqui uma as, né, não é a expensa, sim, às expensas de quem lhe der causa. É vedado, artigo 33, ao usuário, qualquer intervenção nos ramais prediais de água e esgoto, isso aqui é importantíssimo, ainda que a intervenção tenha por fim desobstruí-los, reparar qualquer defeito ou melhorar as condições de abastecimento ou despejo. Como grande parte de vocês acho que sabe disso, eu trabalho em vários reguladores aí brasileiros e tenho a honra e prazer também, além de servir o CISPAR aqui no Paraná, tenho a honra e o prazer de servir a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul, a AGESAN, que regula a Companhia Estadual do Rio Grande do Sul, que é a Corsan. E nós temos vários processos de ouvidoria, vários. Eu dei parecer em processos como esse, deixa eu ver, 62 pareceres, ou 63 pareceres sobre isso, esse ano, em relação à Corsan, tá? De pessoas que vão lá, e vocês também devem ter isso, de pessoas que fazem intervenção nos ramais e são multadas e simplesmente dizem que não tem nada a ver com isso, que não foi eu que fiz, tudo mais. Então, o que eu oriento vocês a fazer sempre? Documentem o máximo possível essas intervenções por meio de ordens de serviço de vocês, de uma forma muito clara, documentem isso, quem for lá para verificar isso, escrever em letra legível, bonitinho, fazer registro fotográfico, inclusive, se possível, na foto, ter a data e a hora do que aconteceu, porque se isso for para frente, para a ouvidoria, e lembrando que no CISPAR nós teremos uma implementação da ouvidoria dentro em breve, tá? Porque nós temos aí uma nova forma de regular, vocês se lembram disso, foi aprovada na Assembleia que tivemos, a última. Nós teremos uma ouvidoria que ficará todos os dias aí no CISPAR. Então, é muito provável que as ouvidorias locais sejam incentivadas e que nós incentivemos também a ouvidoria itinerante, então vai acontecer de chegar para nós esse tipo de reclamação. Então, nós temos que ter um processo muito bem fundamentado, porque o que eu tenho falado nos pareceres de ouvidoria sobre isso aí? Se nós tivermos o ramal dentro do perímetro da residência ali, né, dentro do imóvel, então não tem como o sujeito se isentar de responsabilidade se nós fotografarmos adequadamente de que houve intervenção, a menos que haja uma dúvida muito, muito, muito plausível de que aquela intervenção não foi, na verdade, uma intervenção, foi um ato involuntário causado por algum tipo de caso fortuito, força maior ou ação de terceiro. Se bem que a ação de terceiro também não é plausível, porque então você foi negligente com relação ao teu imóvel, né? Se você permitiu que alguém nele adentrasse e fizesse uma intervenção indevida no ramal. Então, teria que ser aqui alguma coisa totalmente fora de qualquer panorama plausível, né? Eu praticamente não vi isso ainda, não tive nenhuma oportunidade de ter reconhecido uma intervenção que fosse provocada de forma involuntária, daí não é intervenção também, né? Mas que fosse provocado algum dano sem culpa, direta ou indireta, do
do consumidor, do usuário. Aliás, teve um só em que eu dei parecer favorável. Lembrei agora, estava falando para vocês, tentando lembrar, que foi o caso de uma ventania muito forte que teve lá no Rio Grande do Sul, foi na cidade de Tramandaí, que é litoral. O litoral venta muito. Então, a ventania muito forte lá em Tramandaí, uma telha saiu ali, o telhado voou, e foi voando e conseguiu a proeza de cair exatamente em cima do medidor, do relógio. Pau! Quebrou o relógio. Então, aí, foi um caso realmente de força maior aí, que ficou muito caracterizado, né? Teve realmente notícia disso, tudo mais. Mas foi o único caso. Agora, todos os outros casos de intervenção indevida, então, de negligência, de desleixo, isso vai ter que ser devidamente indenizado pelo usuário ali. Até engraçado, né? Esses dias, até dei risada. Veio uma reclamação de uma usuária, não me lembro qual a cidade agora, acho que foi Sapucaia do Sul, lá no Rio Grande do Sul, dizendo que, acho que foi Sapucaia, dizendo o seguinte, não é culpa minha, é a culpa do meu cachorro, que ele é que foi lá e enroscou a corrente e destruiu o drone. Não foi culpa minha, foi culpa do meu cachorro. E é por essas e outras que vocês têm que documentar muito bem, fotografar muito bem, tá? Então, parágrafo 1. Os danos causados a mais pela intervenção indevida serão reparados pelo prestador às expensas do usuário. Vai cobrar isso, né? É por isso que tem que ser muito nítida. E outra, sem prejuízo de penalidades cabíveis, porque se a intervenção teve o intuito de provocar fraude no consumo, então vai ter penalidade em razão da fraude e talvez até, quem sabe, uma notícia crime de furto de água, tá? Artigo 34. Os diâmetros dos ramais prediais serão determinados pelo prestador em função das demandas estimadas e das condições técnicas. Parágrafo único, isso aqui, verificação técnica, né, dos diâmetros dos ramais de água e esgoto. Artigo 35, para o esgoto, a critério do prestador também poderá um ramal predial atender a 2 ou mais prédios quando houver conveniência de ordem técnica. O prestador, artigo 36, não se obriga a conceder ligação de esgoto quando a profundidade do ramal predial for superior a 1 metro, mensurado a partir da soleira do meio-fio até a geriatriz interna inferior da tubulação do ramal predial, também a questão técnica aqui. E isso aqui é importante porque tem a ver com a obrigatoriedade de ligação do esgoto, uma vez disponibilizada a rede pública, tá certo? Então, eu sou obrigado a me conectar ao esgoto se houver a rede pública e houver disponibilidade. Quem vai dizer se é disponível ou não, do ponto de vista técnico e econômico, isso vai ficar a critério também da entidade reguladora, tá? Porque, em tese, tudo é tecnicamente factível de ser feito, né? É possível ligar esgoto numa rede que está acima do meu imóvel? É. Se eu bombear isso, é possível. Só que é caro, né? Então, não torna isso economicamente viável e disponível. E quem vai dizer isso é a entidade reguladora, até mesmo para dizer que outra solução haveria, né? Então, haveria a solução de um coletor de fundo, ou o coletor da outra rua. Somente a impossibilidade absoluta de qualquer solução pública é que leva à admissão da fossa ambientalmente adequada como solução de saneamento. Somente isso. Ah, então não dá certo de ligar na frente. Tá. Não dá certo de ter coletor de fundo. Tá. Não dá certo de eu me conectar na rede lá na outra rua de baixo. Tá. Aí sim, admitir-se-ia a solução de esgotamento sanitário por meio de fossa ambientalmente adequada. Então, isso aqui é muito importante, tá? Mas aqui, não se obriga a conceder ligação quando a profundidade for superior a 1 metro, mas essa aqui é uma das possibilidades, porque, na verdade, pode ser que nós tenhamos aqui no próprio regulamento, a gente pode prever a forma como haverá solução para isso,
para ligação de esgoto do ponto de vista da solução pública. Então, podemos até complementar esse artigo. Ó. Não se obriga a conceder ligação no ramal que estiver na frente do imóvel, mas poderá haver a ligação pelo corretor de fundo, poderá haver a ligação na outra rua, desde que assim consintam os proprietários, e somente após o esgotamento de toda a solução pública que nós lançaremos mão da solução individualizada. Então, esse artigo aqui comporta flexibilizações de acordo com cada situação. A princípio, pelo menos aqui no Paraná, as cidades aí que eu já passei em várias delas, as mais jovens, as cidades mais jovens, dificilmente têm problemas, né, relacionados a essa questão da sobreativa aí. Dificilmente tem problemas com isso. Nós não temos terrenos tão acidentados e construções tão antigas assim, que se caracterizam por imóveis situados abaixo, né, da cota da rua aí. Mas essa daqui é uma questão muito complicada em cidades que têm esse tipo de característica geográfica. Então, Minas, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul, algumas cidades têm isso de uma forma muito incisiva. Então, para nós, de repente, só essa disposição aqui já basta para dizer que a gente não vai ligar e que vai ter uma solução individualizada. Claro, a gente vai ter que submeter esse problema concretamente para o regulador, tá? Vocês podem até colocar isso aí no regulamento, mas se surgir um problema concreto, vai ter que mandar para o regulador. O regulador se manifesta e vai sugerir a modificação do regulamento. Por isso que eu falo, e que eu estava refletindo sobre essa questão do regulamento engessado, aprovado por norma. O regulamento é muito, 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 muito casuístico. É dia a dia mesmo. E, para terem uma ideia do que eu estou dizendo, já teve sugestão nossa lá na AGESAN para reformulação do regulamento da companhia estadual em situações concretas, após termos feito o regulamento padrão aprovado em assembleia lá no consórcio. Então, imagina só, se uma estadual, né, vai ter que rever, imagina a gente que está em município pequeno, menor, que tem problemas assim, que são muito mais próximos, então, de repente a gente vai ter que customizar isso aí. Então, esse é um artigo que comporta diversas formas de pensar em relação à aplicação prática. Parágrafo único. O usuário deve providenciar a construção de uma caixa de inspeção no passeio, com dimensões de mínimo de 50-50, ou providenciar a aquisição de caixa de inspeção de esgoto pronta, em loja de material de construção, e promover sua instalação, após as recomendações do prestador, etc, etc. Artigo 37. A distância máxima permitida para a ligação de esgoto em diagonal é de 50 metros, distância essa que pode ser relativizada aí, não vejo razão para não relativizar isso, aí pode ser analisado caso a caso, medida na rede existente, a partir da intersecção perpendicular ao eixo da rede de esgoto. Para ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, me lembro agora de cabeça, do regulamento da Corsan, essa distância aqui é 20 metros, tá? Então, artigo 38, esgotamento através de terreno de outra propriedade, que nós falamos, situado em cota inferior, somente poderá ser levado a efeito quando houver conveniência técnica, anuência do prestador e do proprietário do terreno pelo qual passar a tubulação, obtida pelo interessado e mediante a apresentação de autorização por escrito do proprietário do terreno. Foi o que nós acabamos de dizer. Artigo 39. Obrigatória a respectiva ligação para todo prédio cujo esgoto sanitário é considerado coletável pela rede pública da rua em que está localizado. Inclusive, aqui, com a cobrança dos valores independentemente, guardem isso, independentemente da conexão ao esgotamento sanitário por parte do imóvel. Ou seja, tem rede pública e é considerada disponível para efeito de coleta de esgoto, mesmo que o usuário não se ligue, vai poder cobrar o valor do esgotamento sanitário. Isso está no artigo 45, se não estou enganado, parágrafo 4º da Lei 11.445, alterada que foi pela Lei 14.026. Até uma pergunta muito recorrente que se faz. Mas eu vou pagar o esgoto independentemente de ligar? Sim. Agora, pelo novo marco regulatório de saneamento, você vai ter que pagar, o que desnatura um pouco o caráter tarifário do esgoto,
e faz com que ele seja uma espécie de taxa, né? Fica um pouco saturado aí, mas enquanto não houver uma discussão judicial sobre a natureza jurídica atual da cobrança dos valores de esgoto, se é taxa, se é tarifa, isso eu não tenho visto, não tenho acompanhado discussões sobre isso pelo judiciário brasileiro, não vi nenhuma ainda, se alguém souber, depois, por favor, me chama no privado e me fala, mas vai dar uma confusão a respeito da questão de ser taxa ou tarifa, mas o fato é que a gente está tratando como tarifa que pode ser cobrada independentemente de eu me ligar ou não. Artigo 40. A ligação de água destina-se apenas à própria serventia do usuário, a quem cabe evitar desperdícios, poluição ou fornecimento a terceiros, mesmo a título gratuito, salvo em caso de incêndio de calamidade pública. Claro, né? Não pode ser um terceirizado aí, não pode ser um cara que terceiriza a nossa água, né? Começa a vender também. Artigo 41. As ligações de água e de esgoto para uso doméstico e higiênico têm prioridade sobre as destinadas a outros usos, cuja concessão ficará condicionada à capacidade dos respectivos sistemas e às possibilidades de sua ampliação. Sempre o primeiro uso da água é para uso doméstico e higiênico. Esse é o uso prioritário, tá? Então, estações de escassez hídrica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, é o uso doméstico, uso de saúde pública e uso higiênico da água. Artigo 42. As ligações prediais poderão ser suprimidas nos seguintes casos: interdição judicial ou administrativa do imóvel, desapropriação do imóvel para abertura de via pública, incêndio ou destruição do imóvel e fusão de ligações. Parágrafo 1º. O usuário poderá requerer a suspensão temporária dos serviços de abastecimento de coleta de esgoto, devendo, né, o prestador proceder com o desligamento e a leitura do hidrômetro para o respectivo faturamento dos serviços prestados até o desligamento. Desligamento somente poderá ser efetivado, tem até um 22 de fevereiro aqui, é que nós tínhamos, né, começado as análises do regulamento, paramos e retomamos, né? Então, o desligamento somente será efetivado após o pagamento da fatura, com a leitura final, nos termos do parágrafo anterior, bem como de débitos existentes do recolhimento da tarifa constante no anexo 2º. Capítulo 8 das ligações provisórias, elas são 43, destinadas ao fornecimento de água e esgotamento sanitário de caráter temporário, tais como feiras, exposições, parques de diversões, circos, canteiros de obras e logradouros públicos e similares, que por sua natureza não tenham duração permanente. Parágrafo 1º, as ligações provisórias serão enquadradas como categoria comercial, geralmente são mesmo, né, destinados a isso. Parágrafo 2º, as ligações provisórias terão duração mínima de 7 dias e máxima de 90. Esse prazo é customizável, dependendo do interesse de cada prestador, podendo esse prazo ser prorrogado por períodos dentro dos limites citados, a requerimento dos interessados. Parágrafo 3º, as ligações provisórias serão concedidas em nome do interessado, mediante a apresentação da licença ou autorização competente. Parágrafo 4º, os postulantes e usuários de ligação provisória estão sujeitos a todos os requisitos, sanções e tarifas contidas neste regulamento. Claro, né? Evidente. Artigo 44. Além das despesas de instalação e remoção dos ramais de água e esgoto e das tarifas previstas, o requerente de ligação provisória pagará antecipadamente as tarifas relativas a todo o período da concessão, nunca menor que o mês de faturamento, calculadas segundo o esquema tarifário de serviço estimado, observando-se a respectiva categoria de consumo. Parágrafo 1º. A critério do prestador, a ligação provisória poderá ser hidrometrada, caso em que será cobrado mensalmente o excesso de consumo de água verificado. Parágrafo 2º. Uma vez concluída a obra, de que trata o artigo 43 caput, no caso de obras, né?
o interessado deverá solicitar mudança de categoria, dando origem à economia classificada de acordo com as atividades desenvolvidas mediante cumprimento do disposto do artigo 23. Capítulo 9 dos reservatórios domiciliares, artigo 45. Em toda edificação dotada de ligação de água do sistema público, é recomendada a existência de um reservatório com capacidade suficiente para abastecer todos os habitantes do domicílio durante um dia, no mínimo, bem como satisfazer outros requisitos contidos em normas da ABNT. 46. Os reservatórios deverão atender os seguintes requisitos de ordem sanitária: assegurar perfeita estanqueidade, possuir válvula de flutuador, boia, extravasor de tubulação de descarga, possuir tampa, ser lavada e desinfetada a cada 6 meses. A quem compete fiscalizar o reservatório domiciliar, né? A quem compete? Pois é uma norma mais programática do que efetivamente punitiva, porque você teria que entrar na residência do sujeito, lembrando que a residência é inviolável, o domicílio é inviolável, está na Constituição, e teria que fiscalizar, o que é praticamente impossível. Isso aqui é mais uma norma realmente programática do que propriamente de conteúdo sancionatório. E aqui entra um detalhe, que até lembrei agora, importante. E vou fazer esse comentário aqui porque é algo realmente muito relevante, não tem nada a ver diretamente com o assunto, mas tem a ver com isso que eu falei, o domicílio ser inviolável. Então, vamos lá. Em caso concreto, até, que eu tenho muito claramente aqui comigo, que é o seguinte. Então, a autarquia pode, o prestador pode adentrar na residência, no domicílio do usuário para fazer fiscalizações? É possível que isso aconteça? E mais, eu posso penalizar o usuário caso ele não me autorize a entrar na residência, a entrar no domicílio? Esse caso concreto, eu tenho como exemplo muito, muito claro, né, o que aconteceu na casa dos meus filhos até, em que a Sanepar, aqui em Mondaguaçu, onde eu moro, a Sanepar, a respeito da questão da caixinha coletora, né, da caixinha de gordura lá, que tradicionalmente se instala no âmbito interno da residência. Então, em dado momento, eles queriam adentrar no imóvel, que os meus filhos residem, meus filhos não residem diretamente comigo, né? Queriam adentrar no imóvel e queriam fazer a verificação da caixinha de gordura. E aí, então, a orientação que eu até dei é de que, se não se quiser que entre, não é possível, né? Não é permitida a entrada somente porque o prestador quer entrar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que qualquer verificação, qualquer situação interna do imóvel tem que ser feita de forma externa. Se eu quero saber alguma coisa interna, eu tenho que ter um mecanismo técnico para fazer isso externamente. Porque se a casa é, como diz a Constituição, o asilo inviolável do indivíduo, e você só pode entrar nela mediante situações muito específicas, que são de flagrante delito ou de calamidade, aí você pode entrar, que a Constituição permite que você entre nessas situações, qualquer outra, você não é obrigado a deixar que entre alguém para fazer fiscalização na sua casa. Ah, não, então está aqui na porta a Sanepar, está aqui na porta o SAAI, está aqui na porta o SAMAI, eles querem entrar aqui para jogar aquele corante lá que se utiliza para verificar se não estou jogando água de chuva na rede de esgoto. Eles querem fazer essa verificação, então se não estou jogando, diferentemente disso, não estou jogando a água do esgoto na rede de água de chuva, e também tem uma questão de polêmica aí, quem fiscaliza, né, a galeria de água pluvial, não é a gente, mas sim a prefeitura, a não ser que o SAAI, SAMAI também tenha a drenagem urbana dentro do seu contexto de atuação, mas, enfim, qualquer coisa internamente no imóvel, eu tenho que bolar uma forma técnica de analisar externamente, porque o proprietário pode simplesmente dizer assim, não, aqui na minha casa ninguém entra. Não entra.
Ponto final. Ah, não, então eu vou te penalizar porque você não deixou entrar. Não, senhor. Como é que você vai me penalizar se eu estou exercendo um direito meu, que inclusive está na Constituição? Não, senhor. Não, você não pode me penalizar e muito menos entrar aqui, forçadamente. Não pode. Tem até uma discussão séria também, a questão da dengue, né, do pessoal da dengue, que não, eu tenho que entrar no imóvel, aí pede autorização judicial, porque é uma questão de calamidade, de saúde pública e tudo mais. É diferente, até pede autorização judicial para isso, né, é uma coisa até de calamidade mesmo, mas o fato é que o prestador não pode. Então, não, mas eu só consigo pegar esse problema com o corante. Então, meu filho, vai ter que inventar uma outra maneira. Eu nem sei qual é, mas o fato é esse. Eu até escrevi sobre isso. Não me lembro se eu escrevi e publiquei, mas eu escrevi sobre isso. Inclusive, meus amigos, quem tiver interesse em acompanhar alguma coisa que eu publico aí, o meu LinkedIn, quem tiver LinkedIn aí, é o Marlon Barbosa. Tem vários textos lá sobre saneamento publicados, tá? E também tem algumas coisas no meu Instagram também, que é o advogado Marlon. Então, por favor, fiquem atentos. Mas o fato é isso, né? Que se é um direito constitucional meu, só entra se eu deixar, eu não posso ser punido. Se eu disser para o prestador de serviço, você não vai entrar aqui, tá? Então, temos que pensar em formas de fiscalizar do lado externo. Interno, não. Artigo 47. Os prédios com 3 ou mais pavimentos podem ser adaptados, e aqueles cuja pressão dinâmica disponível da rede junto à ligação seja insuficiente para alimentar o reservatório superior, deverão possuir, além deste, reservatório inferior e instalação elevatória conjugados. Tá certo? Capítulo 10. Marlon, Oi. só uma dúvida aí. Você comentou Fala, Emerson. essa situação de não poder entrar no imóvel, né? Sim. E com relação à leitura do hidrômetro? Então, mas a leitura... Os hidrômetros, eles se encontram dentro do imóvel, né? Do usuário. Sim. Né? E ele também pode considerar que ele pode proibir a entrada do prestador de serviço para registrar a leitura? Então, mas aí entra um outro problema, né? Toda a questão que você tem que fazer no imóvel tem que ser externa. Então, você não pode, pela Constituição, adentrar no imóvel para pegar a leitura, porque a razão aí é outra. Tecnicamente, eu tenho que deixar os hidrômetros numa posição em que eu consiga fazer a leitura sem entrar. Inclusive, nós temos no CISPAR um procedimento técnico operacional padrão aprovado, dizendo justamente isso, que a técnica recomendada é do hidrômetro plenamente acessível ao leitor, a quem fizer a leitura, sem que ele precise entrar no imóvel. Até porque tem uma série de problemas aí. Primeiro, que fere a Constituição. Segundo, que ele pode ser ferido por um cachorro bravo. Tem isso também, né? E terceiro, que uma situação qualquer ali nunca se sabe. De repente, acontece naquele momento um furto na residência, vão dizer que é o leiturista. Então, tem uma série de problemas aí. Então, essa pergunta que você fez aí é importante, porque ela vai nos induzir uma outra resposta. Vocês têm que deslocar os hidrômetros para locais em que é possível a leitura sem ingressar no imóvel. A Sanepar é assim. Não precisa. Na minha casa mesmo, o hidrômetro está praticamente junto com o muro. Aliás, lá em casa tem um portão, tem uma aberturinha. Alô, estão aí ainda? Caíram? Estamos Estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Voltou. Ficou voltou. Então tem ali a questão do hidrômetro estar bem na área em que o sujeito, na minha casa, por exemplo, ele abre a portinha ali do portão, né, que é uma coisa que ele faz com a varetinha dele ali, e abre ali o negocinho e consegue fazer leitura sem nenhum problema. A Sanepar, inclusive, tem hidrômetros colocados na rua. Eu não sei se é a melhor solução. Alguns outros sistemas aí, não sei se vocês têm isso, tem aquele colocado na parede externa, protegido com uma caixinha acrílica. Então tem que ser assim. Agora, dentro da propriedade, isso não se utiliza por uma questão técnica. O fato é que não pode entrar sem consentimento do proprietário, sob pena de estar cometendo invasão de domicílio. Isso é muito sério, tá? Muito sério mesmo. Tá? Marlon. Oi. Na questão ali de corte de água,
que o leiturista não, o funcionário que vai fazer o corte de água, ele tem que adentrar para ter acesso ao imóvel. Também não seria possível, teria que fazer Mesma o coisa. corte. Mesma coisa. Corte. Mesma Teria que coisa. fazer O corte tem que ser feito de uma maneira que consiga se fazer externamente. Por isso que eu estou falando. Você tem. Por que vocês acham, né? Uma questão óbvia até, que grandes companhias de saneamento, não que nós não tenhamos nossa importância, temos, evidentemente, mas vamos pelos exemplos dos maiores, né? Estão fazendo tudo para deixar externo. Por isso. Sanepar começou com essa história de colocar hidrômetro na calçada. Eu não sei se é seguro isso aí também, né? Colocar aquela caixinha na calçada até. Eu não sei se é seguro isso daí também. Como é que está o nível de vandalismo disso? Mas o fato é que tem que colocar externamente. A melhor solução que eu vejo, bom, quem sou eu, né? Vocês são doutores melhores do que eu nisso aí, para falar tecnicamente. Mas, assim, do ponto de vista muito leigo, tecnicamente falando, me parece que a solução mais adequada é aquela caixinha, o padrão, que inclusive é o padrão que a Corsan adota no Rio Grande do Sul, eles adotam esse padrão. É o padrão de colocar no muro, que nem um relógio de luz. Coloca no muro a caixinha do hidrômetro. O hidrômetro é colocado no muro, um padrãozinho bonitinho, com um acrílico em volta dele, cuja chave a Corsan possui. Detalhe, é possível, né, que a gente, e dentro do padrão, tem o registro para você desligar o hidrômetro. Você tem por dentro o acesso ao registro, é feito de uma maneira que você tem o registro por dentro, e por fora fica o hidrômetro com um acrílico. Então, eles têm a chaveta daquilo ali, eles vão lá, abrem e fazem o corte, tem que fazer, sem adentrar no imóvel. Então, qualquer coisa que se faz dentro do imóvel tem que ser eliminada, tá certo? Tecnicamente, tem como fazer. Essa é a questão, tá? No caso ali, aqui, tipo assim, quando é feito o corte, é gerada uma taxa de religamento, né? Sim. Muitas vezes o corte sai e a pessoa não deixa adentrar o imóvel. O que acontece? O funcionário não consegue cortar, daí ela vem aqui, pega as faturas dela, paga a água e fala que não houve o corte. Aí não tem como eu cobrar, mas a ordem de serviço foi emitida para realizar o corte. Eu posso, mesmo não tendo lacrado o relógio, cobrar essa taxa de religamento? Com certeza não. Pela lógica do que eu falei agora, vocês têm que providenciar que esses hidrômetros estejam efetivamente em local acessível para cortarem. E outra, como é que você vai cobrar uma taxa de um serviço que você não fez? Você emitiu a ordem de corte, tudo bem. Você foi até lá, não executou o corte. Você então não vai poder cobrar por algo decorrente daquilo que você não fez. Se esse procedimento, já te antecipo isso, se uma situação como essa chega na ouvidoria e chega para nós, enquanto reguladores, para analisarmos, o consumidor vai ter razão de não ter a cobrança em relação a essa taxa de religação de corte que não existiu. Por isso que eu falo para vocês, 99% desses problemas serão eliminados com hidrômetros colocados em locais acessíveis por vocês mesmos, tá? Porque se não for, vai ter uma série de problemas, o usuário vai ter que concordar com a entrada na casa e sempre vai ter que ter a bênção do usuário. Lembrando que, tudo bem, tem, né, cidades nossas costumam ser menores, acaba sempre tendo alguém em casa, em algumas horas do dia. Mas nem sempre tem. Você pega uma cidade um pouquinho maior, nem sempre vai ter gente toda hora na casa. E você entra lá sem um usuário saber, meu Deus do céu, isso é um rolo danado, danado, danado mesmo, tá? Então, fiquem atentos com isso aí, tá? Outra coisa, última pergunta aqui. Claro. Na questão de colocar o hidrômetro para fora, que é de interesse do sistema de abastecimento. Isso. Eu posso colocar sem custo para o proprietário, porque assim, eu quero pegar o hidrômetro dele e colocar ali fora. Sim. Aqui tem uma taxa de deslocamento. Quando a pessoa quer alterar o hidrômetro de local, ele vem aqui, faz o pedido, paga a taxa, a gente vai lá e faz primeiro faz o deslocamento, depois ele paga a taxa, né?
e muda o hidrômetro. No caso, nesse caso, que eu prefiro o hidrômetro pro lado de fora, por questões de corte, leitura, entendeu? Acesso ao hidrômetro, eu poderia deixar de cobrar esse deslocamento do cavalete por interesse do sistema de abastecimento? É o que nós dissemos acima. A gente respondeu já acima isso daí, e vou agora, então, diante da sua boa pergunta, repetir. Quando o interesse é do prestador, você não vai cobrar do usuário. Quando o interesse é do usuário, aí sim. E aí, como eu disse também, espertamente, o que você poderia fazer? Você poderia dizer para o usuário, manda uma notificação para ele, olha, o teu hidrômetro está fora do padrão. O padrão é que ele esteja colocado em local acessível, tal local acessível, para nós que somos prestadores. Então, você vai ter um prazo para fazer o deslocamento disso. Se ele fizer, ele vai até a autarquia, pede o deslocamento, você cobra dele. Se ele não fizer por vontade própria, e você mesmo assim quiser que ele faça, você vai lá e faz e não cobra nada, tá? Mas você poderia primeiro tentar, né? Falar para ele que está fora e dar um prazo para ele, então, modificar isso, dar um prazo razoável de 90 dias aí para ele, até no regulamento pode estar colocado isso daí, isso é questão de regulamento, e pede para que ele desloque, para que ele peça o deslocamento, então você cobra a taxa dele. Mas o fato é que, quando é de interesse da autarquia, não cobra. Quando o usuário pede, aí sim é que se vai cobrar. Certo? Queridos, 10h23. Oi, pode falar. Tem uma pergunta no chat do Luiz de mensagem na FAC. Diga. Ele fez uma pergunta em linha com o que está sendo comentado. Ele diz aqui, tenho muitos cavaletes internos, preciso fazer remoção para o lado externo. Posso cobrar por serviço, ou melhor, posso regular nesse sentido? Ele até citou que já foi respondido, mas ele deixou registrado aqui no chat. A pergunta foi respondida. Se tem vários aí hidrômetros na parte interna, os deslocamentos podem ser feitos, devem ser feitos, e dá um prazo para o usuário. Usuário, por favor, você tem 90 dias, usuário, para vir até a autarquia e requerer a colocação num outro lugar, né? Aí o usuário vai, requer, você cobra. Caso não dê certo isso, e você depois queira fazer por conta própria, beleza. Mas não começa a fazer concomitantemente, você trocando sem ônus e pedindo para o pessoal ir lá e fazer com ônus para eles, senão vai dar confusão, né? Eu paguei e do meu vizinho, se vocês for lá e fizeram, não cobraram nada. Então, tem que padronizar isso aí. O ideal é fazer isso, dizer que está irregular e dar um prazo para que eles, então, se regularizem e peçam essa questão do deslocamento, tá? Queridos, nós pararemos aqui hoje. Eu peço que vocês reflitam. O André, depois aí, acho que você tem esse... Eu vou te mandar esse modelo aqui que nós temos agora. Acho que você, né, deve ter uma outra versão aí. Daí você replica para o pessoal aí direitinho e fica já marcada a nossa próxima. Nesse meio tempo, gente, nós estamos à disposição, tá? Não vamos esperar, de repente, alguma dúvida ser solucionada lá em 3 de novembro, não. Podem mandar para nós aí, mandem para o André, nosso querido assessor aí, que nos auxilia tão bem em relação à regulação, mandem para o André. Alguns têm meu contato direto também, pode ser que de repente não responda na hora, mas eu respondo. Preferencialmente, mandem por e-mail, tá, meus queridos? O e-mail é advogado Marlon, coloca no chat aí, André, por favor, eu não estou vendo o chat agora. Coloquem advogadomarlon@hotmail.com. Aliás, eu vou interromper o compartilhamento aqui para poder ver vocês aqui. Então, o e-mail é advogadomarlon@hotmail.com. Nós estamos quantos presentes aí? Estamos em 26 presentes. Então, tá aí, advogadomarlon@hotmail.com. Mandem, por favor, se tiverem alguma dúvida, por e-mail. Porque o WhatsApp eu procuro responder todo mundo, vocês sabem disso, que eu não tenho hora nem dia, respondo todo mundo com o maior carinho do mundo. Mas, às vezes, acontece de ficar um pouquinho cheio de mensagens e pode acontecer de ficar batida, né, a resposta. Por e-mail não tem como, está registrado lá, eu vou ver, tá bom? Gente, um abração a vocês. Que o grande teto universo, que nosso Deus abençoe todos vocês, com muita saúde, força e união, e até a próxima, tá bom? Um grande abraço a vocês aí.